A manhã despontava sobre Jerusalém. O céu ainda trazia os tons alaranjados do amanhecer, e os primeiros raios de sol tocavam suavemente os muros antigos da cidade. O som dos pássaros se misturava com o burburinho dos comerciantes, que começavam a organizar suas bancas. Era mais um dia comum para a maioria, mas para Jesus era mais uma oportunidade de ensinar, de transformar corações, de revelar a face do Pai. Como era de costume, ele se dirigiu ao templo logo cedo. A multidão o esperava. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos se reuniam ao redor dele, ansiando por ouvir suas palavras. Havia uma paz na presença de Jesus que atraía até os mais cansados e aflitos. Ele se sentou no pátio do templo e a multidão se calou. Sua voz, serena e firme, começou a ecoar entre as colunas, trazendo vida à alma dos que ouviam. Enquanto ele ensinava, algo incomum começou a se formar do outro lado do pátio. Um grupo de homens se aproximava rapidamente, arrastando uma mulher entre eles. Ela tentava cobrir o rosto, envergonhada. Seus cabelos estavam bagunçados, suas roupas amassadas, o olhar perdido. Era evidente. Algo grave havia acontecido. O grupo que a empurrava era composto por escribas e fariseus, homens religiosos, conhecedores da lei, mas que muitas vezes usavam esse conhecimento para condenar ao invés de salvar. A multidão se abriu para dar passagem ao grupo. O som da voz de Jesus silenciou por um instante, enquanto todos observavam a cena. Os fariseus, com ar triunfante, pararam diante dele. Jogaram a mulher ao chão, como quem apresenta um troféu. "Mestre", disse um deles, com tom sarcástico, "esta mulher foi apanhada em flagrante adultério." Jesus olhou para a mulher. Ela tremia, não ousava levantar os olhos. Lágrimas escorriam pelo rosto, misturadas com o pó do chão do templo. Outro fariseu continuou: "E na lei de Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes?" O pátio inteiro ficou em silêncio. O povo, curioso e tenso, observava a cena. A pergunta não era sincera, era uma armadilha. Eles não estavam interessados na justiça, mas em pegar Jesus em contradição. Se ele dissesse para não apedrejar, estaria indo contra a lei de Moisés. Se dissesse para apedrejar, estaria contrariando a compaixão e a graça que ele mesmo pregava. Era aparentemente uma situação sem saída, mas Jesus não respondeu de imediato. Ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Ninguém sabia exatamente o que ele escrevia. Alguns estudiosos sugerem que ele escrevia os pecados daqueles homens, outros que escrevia palavras de misericórdia. A verdade é que, naquele gesto, Jesus mostrava algo mais profundo. Ele não agia com pressa, não era manipulado por armadilhas. Ele era a própria sabedoria encarnada. Os acusadores, impacientes, insistiam: "E então, mestre, o que devemos fazer com ela?" Jesus se levantou lentamente, olhou nos olhos deles e disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela." E voltou a se abaixar, escrevendo novamente no chão. Aquelas palavras caíram como um trovão no coração dos acusadores. Um a um, foram ficando em silêncio. O mais velho soltou a pedra que segurava e saiu. Depois outro, e outro, até que todos se foram. Ficaram apenas Jesus e a mulher. Ali, no centro do pátio, Jesus se levantou mais uma vez, olhou com ternura para aquela mulher quebrada, suja, condenada por todos, e disse: "Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?" Ela levantou os olhos, com dificuldade, e balançou a cabeça, sussurrando: "Ninguém, Senhor." Então Jesus respondeu com a voz mais doce que ela já havia ouvido: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Aquelas palavras não eram apenas um perdão, eram uma cura, eram uma nova chance, um recomeço. A mulher se levantou, ainda trêmula, mas agora com o rosto erguido. Pela primeira vez em muito tempo,
Ela sentiu que valia algo, que alguém via mais do que seus erros. Ela não era apenas uma adúltera, era uma filha amada. Jesus voltou a ensinar, como se nada tivesse interrompido sua aula. Mas para aquela mulher, tudo havia mudado. A mulher saiu do templo com passos lentos, como quem ainda não acreditava no que havia acabado de acontecer. A multidão a observava, mas agora não com olhos de julgamento, e sim de admiração, surpresa, talvez até de vergonha silenciosa, pois muitos ali a haviam condenado em silêncio, e agora viam seus próprios pecados refletidos nas palavras de Jesus. Ela andava pelas ruas de Jerusalém como se enxergasse o mundo com novos olhos. Cada pedra, cada rosto, cada cheiro da cidade parecia diferente. Não porque a cidade havia mudado, mas porque algo dentro dela havia sido transformado. O peso que ela carregava há tanto tempo havia sido arrancado com uma frase: "Nem eu te condeno." Aquilo ecoava em sua mente como uma melodia de libertação. Enquanto isso, os fariseus se reuniam novamente, frustrados. Sua tentativa de humilhar Jesus havia se voltado contra eles. Em vez de expô-lo, foram eles os expostos. Suas consciências haviam sido cutucadas pela verdade. Nenhum deles pôde jogar a pedra. Nenhum teve coragem de se declarar sem pecado diante do santo. "Ele nos desarma com uma frase", murmurou um dos mais jovens. "Não podemos pegá-lo em armadilhas humanas", respondeu outro, mais velho, "porque ele não é apenas um homem." Do outro lado da cidade, a mulher caminhava até sua casa. Cada passo parecia mais leve. Ela pensava em como sua vida havia se tornado poeira antes de encontrar Jesus. A vergonha, o desprezo, o erro, tudo parecia tatuado em sua pele. Mas agora, tudo havia mudado. Não pelos homens, mas por aquele que via o coração. Em sua mente, ela revivia os momentos no chão do templo, o medo, a vergonha, a expectativa de morte. E então, a voz de Jesus, primeiro em silêncio, depois em graça e, por fim, em amor. Ela sabia que jamais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, os boatos se espalharam pela cidade. Alguns comentavam sobre a sabedoria de Jesus, outros sobre a mulher que foi poupada. Mas em todas as conversas algo era claro. Havia poder em suas palavras. Um poder que não apenas corrigia, mas transformava. Jesus continuava seus dias entre o povo, ensinando, curando, amando. Seus olhos nunca procuravam os perfeitos, mas os quebrados, os cansados, os condenados. Ele os via, os tocava e os chamava para uma nova vida. Certa manhã, enquanto caminhava por um vilarejo próximo, Jesus viu um grupo de mulheres conversando. Entre elas estava aquela que havia sido perdoada. Ela sorria, falava sobre a paz que havia encontrado, não mais marcada pelo adultério, mas pelo perdão. Uma criança se aproximou dela, puxando sua túnica e perguntando: "Moça, é verdade que Jesus te salvou?" Ela se abaixou, tocou o rosto da criança com carinho e disse: "Ele me salvou e ele pode salvar você também." O menino sorriu, correu em direção ao templo. A mulher ficou ali, olhando para o céu, pela primeira vez sem medo de Deus, pela primeira vez sabendo que era amada, aceita, restaurada. E naquela manhã simples, com o sol aquecendo sua pele e a brisa suave tocando seu rosto, ela sussurrou: "Obrigada, Jesus, eu sou livre." Naquele mesmo dia, ao final da tarde, os discípulos estavam reunidos com Jesus sob uma árvore. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons avermelhados e dourados. Pedro, inquieto, quebrou o silêncio. "Mestre, aquela mulher de hoje, ela merecia mesmo ser perdoada?" Jesus, que contemplava o horizonte, voltou o olhar para Pedro e respondeu com suavidade: "Pedro, quantas vezes o teu coração já desejou fazer o que é errado?" Pedro abaixou os olhos. "Muitas vezes, Senhor."
E quantas vezes você gostaria que alguém te olhasse com misericórdia, mesmo conhecendo seus erros? Pedro ficou em silêncio. A resposta já estava em seu peito. Jesus então disse: a justiça de Deus é perfeita, mas o amor de Deus é o que restaura o homem. Aqueles homens queriam aplicar a justiça da pedra. Eu ofereci a justiça do perdão. João, que ouvia atentamente, completou. E foi por isso que nenhum deles pôde atirar a pedra, porque todos já haviam falhado também. Jesus assentiu com um leve sorriso. Todos pecaram, João. Todos, mas poucos têm coragem de reconhecer isso. É por isso que muitos vivem aprisionados. Só quem se vê como falho pode experimentar o poder do perdão. Os discípulos se entreolharam. Era mais uma lição do Mestre que ficaria marcada para sempre. Não era apenas sobre aquela mulher, era sobre todos eles, sobre todos nós. Enquanto a noite caía sobre Jerusalém, a mulher sentava-se em sua casa. Uma lamparina iluminava suavemente o pequeno espaço. Ela escrevia algo em um pedaço de pergaminho. Palavras simples, mas cheias de gratidão. Era uma oração, algo que ela nunca se sentiu digna de fazer antes. Agora, pela primeira vez, sentia-se próxima de Deus. Senhor, eu não sei por que o Senhor me salvou. Eu sei que pequei. Eu sei que não merecia nada. Mas aquele olhar mudou tudo. Eu te prometo, usarei essa segunda chance. Viverei diferente. Amarei mais. Julgarei menos. E, acima de tudo, contarei a todos o que o Senhor fez por mim. Porque eu estava morta e agora vivo. Eu estava condenada, mas o Senhor me libertou. Ela dobrou o pergaminho com cuidado, como se guardasse um tesouro. Lágrimas escorriam silenciosas, mas dessa vez não eram de dor, eram de paz. Em outro ponto da cidade, um dos fariseus daquela manhã ainda carregava a pedra, que não teve coragem de lançar. Ele a colocara em cima de sua mesa, como lembrança. Mas cada vez que olhava para ela, algo o incomodava. A verdade é que desde aquele dia, ele já não dormia da mesma forma. A voz de Jesus martelava em sua mente. Aquele que dentre vós está sem pecado. Ele sabia que Jesus estava certo. Por fora mantinha as vestes religiosas, mas por dentro enfrentava suas próprias batalhas, tentações, pecados escondidos. Naquela noite ele saiu de casa e andou até o templo. Estava escuro, quase ninguém mais andava por ali. Chegando perto de onde tudo havia acontecido, ele se ajoelhou. Pela primeira vez em muito tempo, ele orou de coração sincero. Deus, eu também preciso ser perdoado. Na manhã seguinte, a cidade já estava desperta. Os sinos tocavam ao longe. Com o coração renovado, a mulher se levantou cedo. Ela já não era a mesma. Suas mãos, antes trêmulas pela culpa, agora cuidavam da casa com leveza. Seus olhos, antes temerosos do olhar alheio, agora se enchiam de coragem. Ela não precisava mais se esconder. Ao sair para buscar água, ouviu sussurros e olhares, mas ela não desviou mais o rosto. Sabia que muitos ainda a veriam com os olhos do passado, mas ela havia sido tocada por algo maior, e isso ninguém poderia apagar. Caminhando até o poço, encontrou uma senhora idosa, que a encarou com surpresa. Você é a mulher que estava no templo, não é? Ela assentiu calmamente. A senhora se aproximou. O que Jesus disse para você? A mulher sorriu, olhando para o céu. Ele me viu, ele me perdoou e me mandou viver diferente. A senhora segurou sua mão, emocionada. Então viva, filha, viva como alguém que foi tocada por Deus. A notícia do que havia acontecido se espalhou como fogo em palha seca. Muitos queriam saber quem era aquele que perdoava pecados. Outros queriam entender como um mestre da lei podia não condenar. E alguns, como aquele fariseu da pedra na mesa, passaram a reconsiderar tudo o que sabiam sobre justiça e misericórdia. Alguns dias depois, a mulher ouviu que Jesus estaria em uma vila próxima ensinando. Ela não pensou duas vezes. Pegou o pouco que tinha, colocou um pano sobre a cabeça e foi ao encontro dele. Ao chegar, havia uma multidão ao redor.
mas ela não queria interromper, apenas ver, de longe, aquele que havia mudado sua vida. Ela se escondeu entre algumas mulheres. Observava Jesus falando com as crianças, sorrindo, curando os doentes, abraçando os esquecidos. E então, em certo momento, ele olhou na direção dela. Seus olhos se encontraram por um instante. E ele sorriu. Ela baixou a cabeça, emocionada. Aquele olhar dizia tudo. Você não é mais o que fizeram com você. Você não é mais o que disseram de você. Você é quem eu digo que você é. Perdoada, livre, amada. Anos mais tarde, muito tempo após aquele encontro, aquela mulher, já idosa, contava sua história a outras jovens. Sempre dizia: quando o mundo quiser te apedrejar, lembre-se, Jesus ainda escreve no chão. E se ele não te condena, ninguém mais pode. Ela jamais esqueceu aquele dia no templo. Não porque escapou da morte, mas porque conheceu a vida. E enquanto tivera fôlego, usou sua voz para anunciar que o Deus que perdoou a adúltera é o mesmo que ainda hoje perdoa os que se achegam a ele com o coração quebrantado. Ela foi marcada por Jesus e por onde passou, deixou marcas dele também.